Olá, estamos começando mais um podcast Setor Híbrido, esse é o de número 13 e hoje nós vamos falar sobre treinador. Qual é o período mínimo, para a gente conseguir avaliar o trabalho de um técnico? Ele existe? Como é que funciona isso? Porque, meu irmão, o que tinha de gente cornetando o Marcelo Chamusca antes dessa virada espírita contra o Nova Iguaçu não estava no gibi. Gabiru, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, como você costuma dizer. Pode pedir aí para a galera já começar a seguir tanto aqui o setor quanto lá a híbrido e vamos começar a falar sobre esse assunto que eu acho muito importante. Muito importante, Depp, muito boa tarde, boa madrugada a todos aqui que estão assistindo mais esse episódio do Setor Híbrido. Você acha a gente no Spotify e também aqui você pode deixar seu like, dislike, mas se inscreva no canal para você ficar por dentro das nossas lives. Procure também por Híbrido no YouTube. E vamos falar desse assunto que eu gosto bastante. Adoro falar de futebol, adoro viajar com essa psicologia do futebol, essa filosofia do futebol brasileiro, que tantos dizem ser o país do futebol, que eu tanto discordo, Depp. É verdade, você tem um ponto que eu concordo também. Isso aqui a gente gosta de vencedores, né? A gente não gosta de futebol. Quem gosta de futebol é inglês, argentino, né? A gente gosta dos vencedores. Mas aqui, o Chamusca, né, iniciou o trabalho razoavelmente bem, né? Ele teve um empate contra o Boa Vista, ok, mas é um dos pequenos mais competitivos, né? Com mais recursos financeiros no Carioca, teve a vitória contra o Motoclube, que não significa muita coisa, mas é um 5-0, a vitória contra o Resende, um 3-0, aí já tem um empate contra o Bangu, aí depois joga contra o Vasco, toma um gol no último minuto e empata de novo, chega naquele jogo contra o Sub-20 do Flamengo e tem uma das atuações mais tenebrosas dos últimos tempos. O Gabiru chegou a falar que tinha, né, um pouco de semelhança com aquele Botafogo do Barroca, né, com aquilo que ele tinha assistido naquele jogo. E depois, cara, a gente tá jogando contra o Nova Iguaçu, que é um pequeno, que não tem o mesmo poderio financeiro do Boa Vista para contratar uns medalhões, né, do Volta Redonda, do Madureira, que acho que são os mais estruturados, tanto é que eram os times que estão na Copa do Brasil, o Madureira e o Volta Redonda ainda tem série, né, tá na Série C. Né, o resto é muito fraco, né? Apesar de já estarem se preparando há muito tempo para esse Campeonato Carioca. E a gente está jogando esse jogo contra um time ruim do Nova Iguaçu, e, cara, o Nova Iguaçu podia ter feito 2-0, né? E assim, muita gente já depois do jogo do Flamengo estava reclamando do trabalho do Chamusca. Depois que o Nova Iguaçu marcou aquele gol no início do segundo tempo, cara, tinha que ver o Twitter como é que tava, e aí falando que o Chamusca é teimoso, é paneleiro, que é uma porcaria, que não serve e tudo mais. Aí, cara, eu tava lendo um texto, né, do Marcelo Parpinelli na internet, vou até botar o link aqui na descrição, que era muito legal, né, e aí tive a ideia de fazer esse podcast, né, baseado no que ele escreveu. É assim, vamos começar a contextualizar a estreia do Chamusca, né, o período Chamusca. Chamusca foi apresentado no dia 22 de fevereiro, ou seja, tem 1 mês e 8 dias, pouquíssimo tempo. Né? O time estava recém-rebaixado, com a moral lá embaixo, situação praticamente de terra arrasada, problemas financeiros gravíssimos. Isso aí todo botafoguense sabe, não precisa nem de uma pesquisa profunda para a gente debater isso, porque todo mundo conhece a situação financeira do Botafogo. E aí, cara, depois de tantas críticas nesse início de trabalho, né, eu achei, de certa forma, injusta a maneira como o Chamusca foi tratado por algumas pessoas nas redes sociais. Né? É do jogo, todo mundo tem o direito de concordar e discordar, faz parte. Né? Mas eu acho que qualquer tipo de avaliação, nesse caso, é muito precoce. E o Marcelo, ele diz o seguinte, cara, na opinião dele, eu achei isso muito interessante. Para a gente avaliar o trabalho do treinador, a gente precisa analisar 3 coisas: as condições, a expectativa e a perspectiva. Antes de passar a bola para você, Gabriel, eu vou falar sobre as condições. Né? A gente tem que entender qual era o cenário do clube quando o treinador chegou, e isso eu já abordei aqui no início do podcast, né? Todo mundo sabe, é conhecimento público, que a situação do Botafogo era muito ruim. A gente tem que analisar se o elenco era bom ou não, se havia condições financeiras e tempo
para outras contratações, a condição psicológica do elenco, etc, 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 etc. E eu acho que o Botafogo estava assim, se você fosse ranquear de A positivo a D negativo, eu acho que o Botafogo é D negativo em tudo isso, né? Condições terríveis de trabalho, não tem centros de treinamento, situação financeira caótica, condição psicológica lá embaixo. A gente tem jogadores aí que continuam falhando, né, como no caso Marcelo Benevenuto. Então, assim, a gente tem que analisar o trabalho do Chamusca a partir dessa perspectiva, que é o que o Botafogo oferecia para ele no momento que ele chegou, né, Gabiru? E tem um texto também do Mansur, se eu não me engano, no começo desse ano, que ele fala também que a gente não acompanha os treinamentos, né? Então, nossas análises em cima de um jogo são totalmente superficiais daquilo que a gente lembra, né? Daquela memória afetiva que a gente tanto bate aqui, né? Bota não sei quem porque eu vi jogando ano passado, ou bota não sei quem porque eu vi em outra partida, e as partidas são todas diferentes. Tudo é diferente, né? Acho que eu volta e meia uso esse exemplo do Wellington Arruda falando do ano passado, quando a gente teve a primeira semana de descanso, que ele fala, é melhor não ter descanso e treinar no campo adversário, já podendo jogar no dia seguinte, do que treinar no próprio campo. Então, como você vai avaliar o trabalho do treinador que começou agora, que não teve pré-temporada, né? Que já foi direto emendado na pior temporada do Botafogo da história. O normal, inclusive, e é bom deixar claro que eu acho normal, tá? Ninguém tem que concordar comigo, aqui são apenas opiniões. O normal era cair na Copa do Brasil, do jeito que o Botafogo estava, era para ter perdido todos os jogos. O que vinha jogando o time, que brigava que estava jogando na primeira divisão, e do que aquele veio... Botafogo do Barroca, né? Aquele Botafogo do Barroca, o motoclube complicaria pra gente, né? Complicaria, porque ninguém queria jogar naquele time. O Barroca não queria ser treinador, e é bom deixar claro isso, né? Que a gente pediu a saída do Barroca, me parecia que o Barroca estava ali sem méritos, ao contrário do Chamusca, que aqui tem o currículo de o que o Botafogo quer esse ano. E aí a gente entra no texto aí que você leu. O que o Botafogo quer esse ano? Subir. Infelizmente, exatamente. É isso. Aí tem a ver com a expectativa, né? Que a gente tem para esse ano. Qual a expectativa? É subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O segundo pilar dessa avaliação, né? Assim, a expectativa é subir. Então, o Campeonato Carioca, por mais que a gente esteja numa situação muito ruim, a situação que o Botafogo está meio melancólica, né? Torcedor triste. Então, assim, óbvio que seria legal a gente disputar as semifinais do Campeonato Carioca, se bobear até ser campeão, mas não é a prioridade, né? Agora eu acho que é o único momento na temporada que o Chamusca vai ter oportunidade de errar. Ele pode errar agora. Então, assim, quando ele escala Rickson e Zé Wellison, a gente sabe que vai dar errado, porque a gente está aqui já vendo há muito tempo. A gente conhece esses jogadores há mais tempo, mas o Chamusca não conhece. O Chamusca tem poucos recursos financeiros para montar um clube. Então, de repente, ele fica ali, vou tentar escalar esse cara aqui para ver se eu consigo encontrar uma solução para uma posição que eu julgo necessária. E aí ele escala de novo. E aí você já fica, de novo? Não, mas aí quando vem no terceiro jogo e ele tira, aí no terceiro jogo, aí chega no outro jogo, não funcionou, e ele tira. E aí você fala assim, beleza. E o único cara que ele colocou, ele manteve, foi o Benevenuto, mas que não tinha outra alternativa, porque o Canu estava suspenso e o Souza estava com Covid. Além disso, o Carly tinha acabado de chegar e não tinha condição de jogar 90 minutos, né? Então, assim, esse lado de ser teimoso, panelheiro, eu sinceramente não vejo, não enxergo desse jeito, não sei você. Eu acho que a crítica, principalmente em time grande, sempre vai existir, né? A gente sempre vai achar que tem que ir a mais, que é um fracasso você pensar pequeno, né? O grande problema é que esse pensamento acabou nos levando à segunda divisão, de tanto achar que a gente poderia ir mais, contratamos jogadores que a gente não poderia pagar, contratamos vários treinadores com esse pensamento, né? Tipo, não está dando certo aqui, vou cortar logo, vou puxar outro. Acho que o torcedor ele está muito sofrido, né? Então ele tem muita razão quando a gente perde a noção como é que eu vou pensar calmamente, assim, né? Como é que eu não vou ficar puto? Eu, domingo mesmo, no intervalo, achei que ele tinha que ter trocado, já achei que estava... Falei, eu vi uma melhor até. É engraçado, porque eu ainda vi no primeiro tempo, assim, um ensaio do que poderia algum dia ser bom.
mas dava para mexer um pouquinho e voltar melhor para o segundo tempo, e ele não fez. Isso já me deixou, eu já comecei a ficar nervoso. Falei, pô, vai ser isso de novo? Tá com medo de trocar? Com medo de... Troca, deu errado, troca. Ele vai ter todo o direito de errar nesse começo. Mas eu também fiquei muito nervoso ali, demorou pra caramba para colocar o Navarro, né, substituir, de repente ter tirado o Babi e tal, e a gente vendo aquilo não estava funcionando, a gente, porra, muda, né? Não mudou, né, no momento que a gente achou que tinha que mudar, acabou mudando mais tarde e acabou também dando certo, né? Tem que ter um pouco de sorte. E isso é foda no futebol, né, cara? Não basta você fazer um trabalho foda, ser super competente. Se você não tiver sorte também... É muito doido, né, Depp? Porque o que poderia ter mudado nisso? A gente vencendo o Vasco, que seria normal, né? O Botafogo, no segundo tempo, teve chance para isso. 2-0. E empata com o Flamengo naquela cagada, o juiz vai dar pênalti, e estaria tudo bem, né? Então seriam, assim, 2 lances que poderiam mudar a sua forma de criticar um treinador, né? E agora, aí, se ele perde esse jogo pro Nova Iguaçu, tá ferrado. Tá ferrado. Não acha, não? É complicado. Mas isso é errado. Se ele perde pro Nova Iguaçu, ele estaria ferrado e isso estaria errado. Mas ele estaria errado. Estaria errado. Eu acho que, assim, pelo que me parece dessa diretoria que entrou, mas todas as diretorias entram com o mesmo discurso, né, de a gente quer deixar um treinador mais tempo, porque na cabeça, na realidade... você tem mais chance de dar certo deixando um treinador mais tempo do que cortando ele logo. Por quê? Porque primeiro que você vai cortar no meio da temporada e aí os jogadores já são mimados demais. Aí é tipo você mudar de colégio. Né? Até se você se entrosar com outra turma, demora. Segundo, às vezes as coisas não dão certo por N motivos. Por N motivos. Você não tem uma estrutura para trabalhar. Aliás, no Botafogo, se você pegar para comparar, assim, você quer... o Lelê sempre está aqui, sempre explica isso. A gente encheu o saco do preparador físico. Mas se o cara não tiver como trabalhar direito, como é que ele vai dar certo? Ali no Botafogo, quem vai dar certo fazendo isso? O Vitor Silva, que se você der um Nokia para ele, pior celular do mundo, ele vai vir com a foto da Lua, e o Flávio Tênis, né? Porque de resto não tem milagre, de resto ninguém é Guardiola. E nem Guardiola conseguiria, né? Porque chegaria aqui, olhar a estrutura e falar assim, galera, um abraço, não vou ficar aqui. Então, assim, a gente vai cobrar porque somos torcedores, tem que dar essa pressãozinha, isso é normal, você ficar irritado, mas pensando com o coração, o normal é deixar o cara trabalhar esse ano. Escolheu ele, não tem jeito, cara. Vai cortar ele para quê? Vai trazer quem? Vai ter dinheiro para trocar? Então são coisas que tem que pensar um pouco com o coração, porque para você se profissionalizar, você não pode se profissionalizar só na sua cabeça, você tem que se profissionalizar no clube inteiro. E um clube inteiro sério não vai demitir um treinador que você não dá estrutura nem elenco para ele trabalhar. Porque o elenco, querendo ou não, se você olhar, é um elenco horroroso ainda. A gente espera que ele chegue a nota 4. O dia que ele chegar a nota 4, aí você pode até encher um pouco o saco. Para mim, hoje ele é a nota 2. Nota 2, comparando com outros elencos do Brasil. Para mim ainda é muito fraco também, Gabriel. Então, assim, com relação à expectativa, se ele vai trabalhar com um elenco jovem, limitado, e que está sendo reconstruído aos poucos, é normal que nesse início de trabalho exista uma certa oscilação. Né? Alguns resultados, como por exemplo num clássico, a gente pode não conseguir jogar da maneira que o cara quer, porque outros times já estão há mais tempo juntos, já estão mais entrosados, são tecnicamente superiores. Né? Você vê assim, o jogo contra o Vasco, é que o Vasco está na mesma situação que a gente. Foi um jogo equilibrado. O Vasco perdeu o último jogo, empatou, sei lá. O Fluminense perdeu. Pior do que a gente. Mas foda. assim, são dois times em construção, né? Tanto o Botafogo quanto o Vasco da Gama. Então, assim, é normal. Então, assim, a gente pode cobrar do Chamusca grandes resultados nesse momento. Eu acho assim, o que a gente pode cobrar? O Botafogo tem que passar pelo ABC na segunda fase da Copa do Brasil. Isso eu acho que isso ele pode entregar com isso que ele tem nas mãos, né? E, cara, eu já não sei se pode cobrar. Olha que coisa triste, né? A situação que o Botafogo tá. Cobrar uma classificação entre os 4 no estadual. Uma coisa tão ridícula, né? Tão ridícula para a história, o tamanho da história do Botafogo. Mas eu acho que não dá para colocar uma possível eliminação no Campeonato Carioca. É ruim porque dói, né, cara? Peraí, deixa eu sentar.
Tava falando das... Vai assim mesmo. Eu vou mandar um fast forward aí e vai lá. Cara, o normal era não ligar pro Carioca mesmo. Assim. Mas a torcida é muito difícil fazer um vídeo desse até. Quem tem que pensar assim, diretoria. Acho que a torcida pensa do jeito que ela quiser, ela vai encher o saco de que ela quiser, e ela tá com certa razão, porque foi cuspida na temporada passada. Né? E eu sempre tive essa cabeça de tentar encher o menos o possível o técnico, porque eu acho que para o técnico dar certo, uma série de outras coisas tem que dar certo também. Assim, você fazer uma comissão técnica, você ter uma base bem estruturada, você ter de base treinador, que conhece o técnico, que trabalha junto, auxiliar de cima. Isso, para mim, é o que faz um clube andar para frente. O técnico seria o último dos pilares, que é o cara que está ali de frente, que tem que se dar bem com o elenco, tem que conseguir fazer o elenco o melhor possível. E acho exagerado, mas acho uma coisa já meio brasileira, né? E isso não é torcedor, não, isso é jornalista também. Volta e meia eu vejo alguém escrevendo assim, é muito cedo para você encher o saco de algum treinador, porque é começo de temporada, o estadual atrapalha. No caso do Botafogo, a gente não teve nem pré-temporada, né? Não tem nem um elenco para jogar tanto, mas você vê que dá um mês, o próprio mesmo jornalista já está ali querendo a saída de algum treinador. Né? Você está sempre muito perto. Quando você está num time grande, você está sempre muito perto de fazer de tomar um 6-0, né? E acabar seu trabalho todo. É sempre uma parada. Você está muito. Pois é, cara, mas assim, até para a gente fechar essa trinca, eu vou falar sobre a perspectiva, né? Assim, com o time, com o que o time mostrou agora, há esperança que o objetivo final, né, seja alcançado, no caso, subir para a Série A. Eu acho que pelo que o Botafogo mostrou em campo, com um elenco em construção, a gente está mostrando que ele pode conseguir transformar um elenco de jogadores medianos e ruins num time competitivo, né? Vendo o que o Chamusca tem feito aí nesses jogos. Pelo menos a gente vê um esboço daquilo que é um time, o Botafogo jogando, fazendo uma triangulação, com algumas jogadas trabalhadas, isso assim, mudando muito. Nos 2 primeiros jogos era com o Nazário, depois botou o Marcinho Paniquete, depois veio o Felipe Ferreira, ainda tem o Ricardinho para entrar, eventualmente mais algumas contratações, como o do César e o Freeland tinham falado, né? Os 3 ou 4 jogadores que precisam, 3 ou 4 para serem titulares. Então, assim, eu vejo no futuro, eu vejo um caminho e eu vejo no futuro a gente com possibilidade de subir para a Série A. Não é certo. Eu senti isso também. Vai ser complicado. Mais que você vê um esboço, e até uma coisa que a gente sempre reclama de técnico, meio que cabeça dura, né? Ele insistir em alguém. Eu sinto que ele tá ali, ele tem 30% de cabeça dura, o que já é um elogio para um treinador. Mas aí todo mundo tem também, né? Todo mundo tem, tipo assim, eu vou te provar aqui, até porque é o medo deles, na cabeça dele, tipo, ele nunca caiu no Campeonato Carioca. Porque o normal. Mas assim, tem alguns treinadores, por exemplo, né? Porque isso aqui a gente falou, né? Das condições, da expectativa e da perspectiva. Mas isso aqui é muito subjetivo, né? Porque tem uns caras que chegam no clube e que com 2 semanas a gente vê que vai dar tudo errado, né? O Roca a gente já tinha visto, o Paquetá tinha visto, o Valentim já viu que estava na passagem do Valentim é surreal, né, cara? Mas aí não tem o currículo, né, Depp? O que a gente vinha dizendo é que, trouxe, vamos ver, o Zé Ricardo ainda fez alguma coisa nos times que ele passou, então passa por ele. O Barroca, na segunda vez, quando ele volta, ele não tinha currículo para voltar, ele não fez nenhum trabalho bom para ele voltar, nem regular. O Valentim também. O Valentim depois vai para o Vasco, só faz M, né? Tanto que o Avaí fala assim, leva. Depois o Autuori também não tinha nenhum. Teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense, mas os outros trabalhos todos ele abandonou no meio, né? Ou alguma coisa. Muito tempo que ele já não era um treinador de fato. Então a gente vai trazendo pessoas que não têm currículo para isso. Isso também contando com os jogadores. Né? O Chamusca já tem. Você até falou aí do Autuori, assim, mas o Autuori até ano passado conseguiu salvar o Atlético Paranaense, rebaixar, o Atlético Paranaense estava numa situação difícil, mas assim, o que o Atlético Paranaense oferece para o treinador já é uma coisa que tem uma mudança substancial naquilo que ele pode dar de resultado, em comparação ao Botafogo. O cara que não está afim de ser treinador, e aí chega no clube, é uma bagunça, dirigente mandando áudio bêbado,
tornando o clube um reality show, um clube sem centro de treinamento, treinando num campo duro, né, todo esburacado lá, como estava lá o campo anexo do Botafogo, uma porcaria, né, e com o elenco montado de uma maneira completamente esquizofrênica. E aí, o cara chega no Atlético Paranaense, tem tudo certinho, tem um centro de treinamento, os jogadores recebem em dia, né, tem um estádio muito legal também com campo de grama sintética, que também é um diferencial. Ou seja, o Atlético propicia para o treinador algo que o Botafogo hoje não consegue. Então, assim, para o Paulo Autuori lá no Atlético é muito mais fácil do que estar aqui no meio dessa zorra, e era uma zorra. E o que você falou agora com relação ao Chamusca, pro que a gente precisa, ele tem currículo. Sim. O que a gente precisa é subir para a Série A. Então, é muito difícil, e eu já falei aqui algumas vezes que eu me sinto constrangido de pedir para o torcedor do Botafogo calma e paciência, porque às vezes eu tenho vontade, muitas vezes eu tenho vontade de socar o computador, socar a televisão, de jogar meu celular no campo, na cabeça do técnico, dos jogadores. Então, assim, é difícil, porque eu também sou torcedor e a gente acaba compartilhando as mesmas emoções e outra coisa, a gente também tá cansado de tanto tempo sem competir, sem jogar nada. Mas, cara, agora não tem como fazer nenhuma avaliação sobre o trabalho do Chamusca. Até tem. A avaliação está construindo um caminho e esse caminho pode nos fazer chegar ao nosso objetivo. Agora, fora isso, acho muito precoce, Gabiru. Muito precoce, muito rápido e muito... É uma solução que em outras épocas já adiantava, né? Na sorte, por exemplo. Vamos tocar o treinador, não sei o que, está precisando para não cair, aí entrava o Joel Santana e dava um jeito. Hoje não é mais assim, hoje você já está sendo ultrapassado por outras coisas. Então hoje o Joel Santana não dá jeito, hoje o cara que vai apagar o fogo não dá jeito, hoje é você o trabalho, cara. E é você ter uma certa paciência, o que o torcedor do Botafogo, com total razão, já deixou de ter há muito tempo. Aliás, temos até demais, né? E é engraçado, porque quando o torcedor precisa estar junto com o time, né? Eu fico muito triste de não ter público nessa segunda divisão, acho que a gente ia ajudar bastante. Quando o torcedor do Botafogo bota isso na cabeça, o time dificilmente perde. Dificilmente. Você, bota aquele Botafogo Corinthians 1-0, gol do Diego Souza, você vê a torcida aquele dia, num fim de semana catastrófico, né? Todo mundo qualquer um tinha desculpa para não ir no jogo, chovendo, o time o arquirrival campeão 2 vezes no mesmo fim de semana, a torcida foi lá, apoiou até o final e ganhamos. Quando você consegue enxergar aqui esse caminho, eu acho que adianta. Se quer pedir para sair, pode pedir, acho que o torcedor tá liberado para fazer o que quiser. A diretoria, para mim, não. A diretoria vai ter que acreditar nesse trabalho aí, e vocês escolheram, então é isso aí. Chamusca vai, para mim, vai até o final. A não ser que ele barroqueie. Mas se barroquear, aí o Gabiru muda de ideia. E aí é que tá um negócio. Se ele começa a barroquear, tem que ser demitido. Não tem que ir até o final com um cara que você sabe que não vai te levar adiante. O que fizeram com o Barroca no passado. Com 7, 8 jogos, já era para ter falado Barroca. Mas é bom explicar, né, Débora? Porque parece que a gente está mudando o nosso discurso. Não, o que o Barroca fez é praticamente desistir. Ô, Gabiru, não é isso. A questão é que o fato de cobrar uma gestão profissional não significa que você não possa trocar o treinador. Você pode, o Botafogo pode trocar o Chamusca esse ano. Pode. Agora não. Se ficar fora do campeonato, das finais do Campeonato Carioca, na minha opinião, também não. Mas se tá patinando na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, o time não tá jogando nada, né? E aí você pode demitir o cara, você não tem que ir até o final, como fizeram com o Barroca. O Barroca, se não tem a pressão na internet, o Barroca é até o final. E se bobear, seria o nosso técnico agora. Então, assim, isso não significa que você está sendo profissional, significa que você está sendo teimoso e burro. Tudo tem limite. Então, assim, a gente não precisa de uma temporada inteira para avaliar o trabalho de um treinador. A gente já pode ver, tá, o caminho é esse caminho que a gente vai? Beleza, então vamos com esse cara aí, porque as coisas parecem que vão nos levar ao objetivo final. Mas tem outras vezes que não, que em 3, 4 meses a gente vê que já está tudo errado, que não vai para frente e a gente tem que demitir. É isso. Só é cedo para fazer qualquer definição do trabalho dele agora, qualquer avaliação do trabalho dele agora. A gente tem que esperar um pouco mais. Mas o que eu tô vendo, com as peças que a gente tem, eu até agora tô gostando.
tô achando tranquilo, né? Não tô achando uma maravilha. Nossa senhora, é o Guardiola. Até porque, Gabiru, vamos analisar o cenário dos nossos rivais? O Vasco, Marcelo Cabo. Olha o Marcelo Cabo aí. Que era o nosso preferido. Meu não era. É. Meu não era. Até não, porque eu conheço pouco, cara. Eu não tinha um cara preferido. Mas assim, o Lelê, que acompanhava mais, Série B e tal, outras pessoas falam assim, não, o Marcelo Cabo desses aí é o melhor. Né? Mas eu não conhecia, então não tinha um preferido. Se viesse o Marcelo Cabo no lugar do Chamusca, tá ok, legal. Veio o Marcelo Cabo. Né? O Cruzeiro aí. Treinador, né, cara? É que não tem mais milagreiro. Se você tá com estrutura ruim, não vai ter. Quem é milagreiro, cara? É isso. Cruzeiro com Felipe Tigrão. Ou seja, o nível é esse. Vamos supor assim que a gente seja eliminado na terceira fase da Copa do Brasil e depois não classifique para o estadual, né, para as semifinais, e aí comece ali a Série B meio... Vai demitir o Chamusca? Eu posso até ser favorável à demissão, dependendo de como as coisas estejam. Mas assim, vai trazer quem? Quem são os caras que a gente poderia trazer que fariam diferença agora? Acho que não tem. Eu acho que para essa missão o Chamusca é um dos caras, é um bom nome, um dos caras que conseguiriam, né, fazer com que o Botafogo... Tem poucos. Se você não atrasar salário, se você melhorando seu campo de treinamento, principalmente a gente que não tem o CT, né, o gramado está sempre ali direitinho, se a torcida voltasse, eu acho que ajudaria muito. Eu acho que ele subiria, assim, sinceramente, mas a gente tem que também ver como é que estão as coisas por trás, como é que está a estrutura, o que está acontecendo. E isso faz uma puta diferença, acho eu. Mas também não deu certo, né, meu? E acho que esse é um erro que eu aceito, assim, por exemplo. E uma outra coisa, Gabiru, pode ser que ele, vamos supor, consiga chegar até as oitavas da Copa do Brasil, não se classifique no estadual, mas para mim estadual é laboratório. Mas vamos supor que ele termine o brasileiro da Série B em quinto. E ele termina em quinto, mas o Botafogo atrasou salários, o Botafogo perdeu os destaques no meio do ano na janela, tava uma zona, enfim, não tinha condições de trabalho razoáveis, mínimas, para ele trabalhar, e eles conseguem chegar em quinto. Eu acho também, de repente, seria o caso de continuar, falar assim, não, esse cara aqui, a gente não chegou, a gente não alcançou. Tudo tem um contexto, eu acho. Acho que você está certo nisso, tudo tem que ter um contexto. Eu acho que o do Barroca não tinha contexto dele ter voltado, não era, tipo assim, não era o nome certo estar aqui. E depois, se você olhava para o cara no banco e falava assim, ele não vai mudar. O jeito que o Botafogo está jogando. Se, por exemplo, agora pegando essa, por isso que eu chamo de barroquismo agora, ficou na minha cabeça esse nome. Se o Botafogo joga com o Flamengo, começa a jogar igual jogou contra o Flamengo de novo, ou seja, é amplamente dominado, não consegue sair jogando, você vê que o cara não sabe mais o que está fazendo, tudo bem, é um tipo de barroquismo que não dá, porque aí você realmente desistiu. Você simplesmente desiste de jogar futebol, né? Mas eu espero que vai dar tudo certo. Assim, me parece que um treinador para a Série B vai ser isso aí mesmo, a gente vai ter que... Só nos resta torcer, né, Dé? Só nos resta torcer, se você pegar os maiores times do mundo. O Barcelona está até agora tentando trazer treinador, o próprio Klopp, quando chega no Liverpool, perde a final da Europa League, o próprio Guardiola, na primeira vez, também não é campeão com o City. A gente tem que dar tempo, mas você olha e fala assim, pô, tá indo pro caminho. Tem que ir para algum caminho. Não adianta puxar o freio de mão, porque agora quem puxa o freio de mão, o Botafogo está caminhando ao contrário há muitos anos. Então agora você tem que sair de algum lugar, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo, espero ser menos cabeça dura. É isso, galera. Como vocês viram aqui, acho que sei lá, entre a maioria, grande parte do Botafogo, o cara tá no início de trabalho, tem que dar tempo para ele trabalhar. Agora tem outras pessoas que acham que não, que se perder, que se for eliminado, tem que demitir. É muito subjetivo, né? Mas a gente só espera que quem tá lá no departamento de futebol avalie tudo com muito critério, porque a gente tem que fazer tudo muito perfeitinho para a gente conseguir subir para a Série A esse ano. Vai ser um ano muito difícil para o Botafogo, questões financeiras principalmente. Então a gente conta aí com quem está dentro do departamento de futebol que consiga ajudar, né, o Chamusca, né, propiciar um mínimo de trabalho, de condições de trabalho para que ele consiga o objetivo final, que é subir para a Série A. Acho que
para isso é capaz. Aí, o Chamusca na Série A, o Chamusca para Libertadores, o Chamusca para... Aí, então, assim, aí já é outra coisa. Por isso que o que é mais importante é você analisar o cenário. Qual que é o cenário agora? Botafogo ferrado, sem grana, com um time ruim, né? E um treinador que, cara, vai ter que fazer um pouco de milagre pra gente conseguir subir. Mas olha, fez no Cuiabá, fez lá no Ceará, fez no Salgueiro, vindo da D para C, ou da C para B, já não me lembro mais. Enfim, é um cara que, para isso, é bom, né? E a gente trouxe um cara aí que tá no nível dos outros caras que o Cruzeiro e Vasco também contrataram. Pessoal, vou pedir para vocês aqui deixarem um like, curtirem, se inscreverem no canal. Amanhã a gente volta com o pós-jogo. Estarei aqui em casa para a gente falar sobre Botafogo e Madureira, né? Amanhã, né? Se não for, deve ser outro time aí também. Não faz muita diferença. Não tem moral nenhuma de questionar o treinador, não sabe. Cara, se bobear, eu te garanto que muita parte da torcida não sabe nem que tá tendo campeonato, cara. Não, com certeza. Com certeza. Não, agora, peraí, que a questão de honra vem aqui, mas acho que é Madureira. É isso aí, o Madureira. Então a gente sabe mais. E vai ter o Botafogo e Madureira amanhã às 5 horas da tarde, então 7 horas a gente estará aqui. Quinta-feira tem madrugadão, sexta-feira tem sextou, final de semana, como eu já disse na live ontem, não sei se vai ter futebol, porque as restrições aqui na cidade vão até domingo, e aí a FED está pensando em adiar a rodada para segunda e terça-feira. Vamos acompanhar, mas estaremos aqui sempre quando o Botafogo de Futebol e Regata jogar. Gabiru, pode dar aí a sua palavra final. Até a próxima, galera. Não se esqueça de se inscrever nos canais, todos que você puder daqui, híbrido, setor visitante, deixe seu like, dislike, que você bem entender. E tamo junto, até a próxima. Até a próxima, valeu. E se quiserem mandar uma sugestão para o próximo podcast na terça-feira que vem, mandem, cara, que é muito legal. A gente prefere fazer essas coisas que enfim, não tem muito a ver com o próprio dia a dia do Botafogo, né? Então, seria muito legal se vocês dessem umas dicas, né, de coisas que a gente pudesse falar na semana que vem e vocês daqui a 6 anos poderiam voltar para assistir de novo e continuaria sendo legal. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço.